Olá, muito boa noite para você de casa nesta quarta-feira. Você que está trabalhando também até essa hora, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND. E olha, hoje, claro que nós vamos repercutir um pouco também, você já deve ter visto vários telejornais, programas especiais sobre o falecimento do filósofo Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos, né? Claro que nós temos muito ainda para falar, porque muita gente não conhecia a obra, né, de Olavo de Carvalho, muitos outros também conheciam, alguns falavam que ele era o guru do presidente Jair Bolsonaro, outros dizem que não, que na verdade a intenção dele era outra, com o estudo da filosofia, né? Então a gente vai ver o que tem de mito, o que tem de verdade, uma pessoa que realmente esteve junto de Olavo de Carvalho, que também estudou bastante a obra dele e vai conversar com a gente um pouquinho sobre toda essa realidade, principalmente o legado de Olavo de Carvalho para todo o Brasil e também até, quem sabe, para todo o mundo, né? Nós estamos aqui recebendo, então, a nossa convidada de hoje, que é a advogada Júlia Zanata. Tudo bem, Júlia? Como é que você está? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão ND. Posso ficar sentada para te cumprimentar, Fica, né? sem problema. Fica tranquila, à vontade. Bom, Júlia, na verdade, você é advogada, você tem uma formação também em jornalismo, né? Isso, me formei inicialmente em jornalismo. Aham. E depois, trabalhando na área em assessoria de comunicação, resolvi fazer direito e hoje sou advogada. E hoje é advogada. Mas você hoje também trabalha como coordenadora regional da Embratur. Isso, eu sou coordenadora da Embratur para o sul do Brasil, do governo Bolsonaro. Ah, do governo Bolsonaro. Agora sim, ó, por que você realmente começou, ou quando, né, que você começou a se interessar por filosofia ou pelo estudo, por exemplo, da direita, esquerda? Como é que isso surgiu na tua vida? Então, Alexandre, quando você me convidou para vir aqui, eu falei sim, mas depois eu fiquei refletindo, porque falar do Olavo de Carvalho é uma grande responsabilidade, com certeza não estou à altura dele intelectualmente. Nenhum de nós, eu acho, né? Mas já ter inicialmente esse reconhecimento, né? Sim. Já é algo, então decidi ter a coragem de vir aqui e falar sobre o Olavo, porque algumas coisas precisam ser esclarecidas, porque ele foi muito perseguido, difamado, caluniado. Então, defender um pouco a honra dele, né? Que faleceu ontem e nos deixou um grande legado. Eu sou ruim de data, então não lembro exatamente quando que eu comecei a acompanhar o Olavo, mas ele começou a se popularizar, vamos dizer assim, né? Até tem um bordão, Olavo tem razão, que veio... Uma vez eu fui buscar de onde que começou esse Olavo tem razão, alguém tirou uma foto disso que estava escrito num ônibus, alguma coisa assim, né? Então ele se popularizou com um livro, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Que é bem famoso esse livro, né? É, porque é um conjunto de textos que ele escrevia em jornais, porque o Olavo também ele já atuou na grande mídia, no Globo, na Folha, ele escrevia, né, textos quando ainda não era totalmente dominado pela hegemonia de esquerda. Sim. Então, ele foi reconhecido, inclusive, por isso. E com esse livro, que foi ali por 2013, como eu te falei, não sou ótima, não sou boa de datas, mas acredito que foi por esse período, ele começou a se popularizar. E também com o curso online de filosofia dele, que hoje tem 6 mil alunos, e ao longo, desde que surgiu o curso, que foi 2008, eu até fiz algumas anotações aqui, o curso foi em 2008, acho que já passaram por lá, pelo que me informaram, cerca de 30 mil alunos. 30 mil? Puxa, é bastante gente, hein? Então, a gente vê relatos de pessoas que dizem que abriram a cabeça, inclusive voltaram a acreditar, ter fé, porque ele falava muito de fé, do catolicismo, enfim. Então, o Olavo, ele nunca teve a intenção de adentrar o meio político, né? De ser um influenciador político, mas sim filosófico. Mas assim, ó, você, por exemplo, começou então a se interessar por esse tipo de assunto e acabou encontrando Olavo de Carvalho nessa época, 2013, mais ou menos, ou 2008? Não. Foi em 2013 e 2014. Ah, tá. Mais recente, então. Isso, mais recente. Mas você viu o livro dele, comprou, gostou? Como é que foi? Como é que você descobriu o Olavo? Então, foi através do Mínimo. Ah, do livro mesmo? Desse livro. Não lembro se eu vi alguma coisa na internet, não sei como, que eu acabei indo atrás do livro. Depois comecei a acompanhá-lo também, né, pelas redes sociais, que hoje o Olavo
infelizmente, né, ficou mais conhecido pelas polêmicas Sim. das redes sociais. Então, o pessoal... porque falar a verdade no Brasil, né, ou ter coragem no Brasil, virou um pecado, certo? Porque o Olavo, ele quebrou a bolha do politicamente correto e ele incentivou pessoas a continuarem quebrando essa bolha, né? E nós vamos continuar, como ele diz, né? Sabe quando que nós vamos parar? Nunca. Exato, é o que ele né? falava. Então... Mas me diz assim, ó, nesse ponto eu acho interessante a gente esclarecer até, quando fala, por exemplo, e quando ele dizia, né? Porque o politicamente correto hoje está muito em moda, né? As pessoas falam, não, porque não pode ser politicamente correto, porque o politicamente correto acaba sendo incorreto. Explica pra gente o que é o politicamente correto e por que o Olavo batia tanto nisso. Porque você tem hoje um cenário de discurso único. Uhum. Você não pode falar a sua opinião, como aconteceu com o jogador Maurício de Souza, Sim. jogador de vôlei. Uhum. Ele pegou uma imagem, né, porque existe um grupo, né, hegemônico na esfera cultural, na esfera política, na esfera acadêmica, e eles querem dominar toda a narrativa, todo o discurso, e são essas pessoas que escrevem a nossa história, certo? Isso o Olavo batia muito em cima, porque ele sempre falou, inclusive, que a eleição do presidente Bolsonaro foi a cereja do bolo, só que nós não tínhamos todo o bolo construído, porque nós temos o domínio, né, como eu falei, a hegemonia da esquerda nas redações, nas editoras, no meio acadêmico, certo? Então, ele sempre pregou, inclusive nos livros dele e também nas publicações, a gente quebrar essa bolha. E por isso tantas pessoas se identificam com ele, certo? Por que ele dizia que a esquerda, porque na verdade, bem no início, né, até da carreira dele, como articulista, nos jornais e tal, ele falou sempre que ele já foi comunista, né? Isso. Que ele foi um comunista, um adepto do comunismo. E de repente ele mudou a visão dele depois de ter estudado principalmente o Manifesto Comunista, de Karl Marx, o Capital, e ele até disse de Lenin. Isso, porque tem muita gente que, por exemplo, defende Karl Marx, mas nunca leu a obra completa, principalmente, claro que o Karl Marx até nem terminou toda a sua obra, principalmente o Capital, ele começou tal e acabou não terminando, mas como é que o Olavo conseguiu sair dessa ideia comunista e começar com ideias mais conservadoras? Você percebe esse momento em que ele muda de ideologia? Se é que a gente pode dizer que é uma ideologia? O conservadorismo não é uma ideologia, né? Sim. Mas, enfim, isso foi na juventude, né? Tem aquela frase que até os 30 anos, se você é comunista, até é aceitável. Depois dos 30 anos, ou você é canalha ou mentiroso, né? Então, o Olavo, ele justamente falava que ele deixou de ser comunista por conhecer, como ele sempre foi um estudioso, ele estudou a fundo e conhecia, de fato, a agenda comunista, certo? Então, ele deixou de ser comunista. Ele sempre citava, inclusive, que a própria esposa dele, a Roxane, foi treinada, né, por comunistas. Então, ele viu o que representava o movimento, e decidiu se desvincular e, inclusive, lutar contra isso, né? Então, eu gostaria que você falasse agora do que você aprendeu, por exemplo, e que o Olavo passa muito sobre essa ideologia da esquerda, por exemplo, que pode ser maléfica para o Brasil, principalmente para o momento político que a gente está vivendo. O que você viu e que o Olavo realmente defende em relação à esquerda, ou que ele é contra a esquerda, né? Então, ele falava muito em Foro de São Paulo, né? Acho que ele foi um dos primeiros a falar sobre isso e como que a esquerda brasileira estava associada a isso porque eles tinham um plano de dominação, um plano de poder, certo? Vamos só explicar para o pessoal de casa que o Foro de São Paulo ele foi fundado em 1990, se não me engano, né? E entre Lula estava Fidel Castro também, o ex-presidente Lula, e mais tarde também Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, tem um grupo que hoje, no caso, Fernando Henrique e Lula também estão juntos novamente, né? E que se negava isso, né? Até pouco tempo, Exato. Mas hoje já é abertamente falado, né? Então, quando se falava em Foro de São Paulo, todo mundo falava que era
teoria da conspiração, existia, né? mas Exato. hoje já é falado abertamente, né? Então ele falava desse plano de dominação e o que acontece? O plano de dominação, ele quer calar, né? O Olavo sempre falava, calar o outro lado, ter o domínio total, a escravização das mentes. Então, e de que forma eles fizeram isso? Voltando ao que eu falei lá no início, dominando o meio cultural, o meio acadêmico e implantando um discurso único. E essa agenda, ela vem sendo implantada, né? E, inclusive, nas universidades que formam juízes, que formam advogados, que formam médicos, que formam promotores. O Olavo tinha, inclusive, uma grande crítica, né, ao meio acadêmico, às universidades, e ele falava que 50%, né, isso é uma afirmação dele, dos que se formam hoje nas universidades são semi-analfabetos, né? Analfabetos funcionais, ele dizia. Funcionais, né? Então, por que isso é prejudicial? Porque eles querem reescrever a história, eles querem acabar com a nossa cultura, falava inclusive em acabar com a civilização ocidental, reescrever a história, porque isso é um movimento revolucionário. E o movimento revolucionário também ataca muito a família e o cristianismo. E é um movimento internacional, né? Isso. Que tem o Great Reset, que é justamente isso que você está falando. Foi escrito até pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, um alemão, né, o Klaus, não lembro agora o nome dele completo, mas em que ele escreve justamente isso, que é zerar essa sociedade que foi construída até hoje, com família, religião e tudo mais, para começar uma outra sociedade, era isso, né? Sim, e mais voltado aqui especificamente para o Olavo, ele falava que esse ataque, né, às famílias, ao cristianismo, era e essa divisão, né, social, e isso ele conheceu dentro do movimento comunista, que é dividir para conquistar. Por isso que eles nos dividem em homens, em mulheres, gays e héteros, ricos e pobres. Eles criam, hoje, né, que a gente está sendo dividido em vacinados e não vacinados, segregados, é a luta de classes, né? Então, dividir para criar o caos social, ver que essa questão da vacina está criando problemas internos nas famílias, né? O marido quer vacinar, a mulher não quer vacinar o filho, e isso, né, gera o caos social e... Por exemplo, nesse ponto aí eu queria só que você estava falando um pouquinho antes sobre aquele discurso único da esquerda, né? Então, assim, que a esquerda dominando, pelo que você estava falando, e que o Olavo sempre falava muito nos seus cursos também, que a esquerda quer dominar, principalmente no meio universitário, nos artistas, e já por dominou, isso que a né? gente vê, e já dominou faz muitos anos, né? Essa mesma narrativa. Que narrativa, que discurso único é esse? Gostaria que você tentasse resumir para a gente o que seria esse único discurso. O discurso hegemônico revolucionário, que seria? No fim, atacar a família, atacar os cristãos, certo? Então, essa agenda está bem avançada hoje, né? Você vê que, por exemplo, como eu citei o caso do jogador de vôlei, o Maurício de Souza, Sim. Ele em nenhum momento ele atacou ninguém, a honra de ninguém, não ofendeu ninguém, certo? Ele simplesmente deu a opinião dele, que é o quê? Não concordo com reescrever a história de um personagem, que é o Superman, Sim. né? Criar o Superman gay. E só por isso ele foi demitido, perdeu o emprego dele, foi cancelado, só que o cancelamento acabou dando, na verdade, né, muitas pessoas foram lá seguir ele, começaram a se solidarizaram com ele, né? Porque, na verdade, hoje existe uma minoria barulhenta e uma maioria silenciosa, certo? Por isso que o Olavo atrai a atenção, porque ele consegue concatenar as ideias que muitas vezes a gente não consegue. Por que que isso acontece? Por que que isso é feito? Então você vai lá e lê um texto do Olavo, um texto que está lá no mínimo, né, nesse livro, que é mais acessível, vamos dizer assim, e você entende, lá ele fala de todos esses assuntos, né, do domínio do discurso, do domínio das universidades, do domínio da questão cultural, né, dos artistas. E por isso também que ele foi tão atacado, tão difamado, tão caluniado, certo? E eu tenho certeza que as pessoas que ontem, com a morte dele, debocharam ou caluniaram e toda sorte de horrores,
elas sequer conhecem né? de fato ele. Elas são repetidoras de algo que estão vendendo para elas que não é verdade, porque o Olavo, ele era um cara extremamente gentil, eu tive a oportunidade de estar com ele por 2 vezes na casa dele. Sim, a gente tem até uma foto sua aqui com ele, né? A gente vai colocar já aqui também uma foto sua com ele. Eu tive, inclusive, teve sites de esquerda que usaram isso contra mim como, nossa, ela já foi na casa do Olavo, tipo, para ver como ela é criminosa, né? Parece assim que você ter estado com um cara que é um dos maiores, posso dizer, o maior filósofo do Brasil. E hoje, inclusive, ele é respeitado por outras vertentes, vamos dizer, a gente fala muito da direita, né? Que ele é o ícone aí, da direita, né? Da nova direita, que nunca foi a intenção dele. Hoje o Alexander Dugin, que esse sim é o guru do Putin, fez uma publicação, né? Porque eles já travaram aí, tiveram um debate, inclusive, que o Olavo saiu vitorioso no debate, né? E esse cara, que é o Dugin, que tem outra vertente totalmente diferente, tanto que ele é o guru do Putin, ele elogiou o Olavo, reconheceu a magnitude dele como um intelectual, como um filósofo, certo? Mas aqui no Brasil, né, ele foi muito difamado, caluniado, as pessoas chamam ele de debocham, né? Claro. De astrólogo. Então eu vim aqui também para restabelecer a honra dele, que foi sim um grande filósofo e um ícone, e com certeza vários dos seus alunos, dos seus seguidores, dos seus leitores vão continuar reverberando, tá? Tudo que ele representa para a filosofia. Agora, assim, a gente já vai saber exatamente o que você foi fazer na casa do Olavo de Carvalho lá, porque você foi com um grupo, né, de pessoas a respeito de um curso dele, mas a gente já vai entender um pouquinho mais sobre esse curso. Mas só para amarrar esse primeiro bloco que a gente está aqui na entrevista, porque, na verdade, tudo que o Olavo falava dentro do curso, e que você deve ter prestado bastante atenção nisso, é que ele falava sempre que esse discurso único caía sempre na ideia de que a América Latina, por exemplo, e outros países do mundo precisavam implantar o socialismo. E ele era um crítico do socialismo, né? Como meio de você ter uma economia, por exemplo, socialista, que era quase impossível, que é impossível, segundo alguns estudos que ele fala também, do von Mises, né? Que é um grande economista e tal, o Ludwig von Mises. E, liberal, né? Um liberal, exatamente, e que um comunismo também não consegue se implantar justamente porque não há economia dentro do comunismo. E como é que você vai fazer com que as pessoas vivam nisso? Justamente por isso que muitos países que têm, por exemplo, uma ditadura comunista, como no caso da China, Cuba, Venezuela agora também, se distribui mais a miséria, porque nivela as pessoas todas por baixo, né? Então, assim, antes de a gente falar sobre tudo isso, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho você de casa vai entender um pouco mais sobre a carreira da Júlia Zanatta, e também sobre essa questão e esse legado também que o professor Olavo de Carvalho deixa para todo o Brasil e também para vários estudiosos no mundo inteiro que ele tinha, né? Vários estudiosos no mundo inteiro. A gente volta daqui a pouquinho para entender um pouco mais sobre essa questão, né, da luta e da polarização, socialismo, capitalismo, direita e esquerda. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Conexão ND nesta quarta-feira e hoje repercutindo um pouco do legado, né, do professor Olavo de Carvalho, que faleceu ontem lá nos Estados Unidos. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Júlia Zanatta, advogada, também coordenadora regional sul, né, da Embratur. E está aqui com a gente você que é também filiado ao Partido Liberal, né? Você é uma liberal, né? Até eu gostaria que você falasse só um pouquinho antes de a gente entrar de novo na questão do Olavo de Carvalho. O que seria mesmo um liberal? Dá para a gente explicar um pouquinho? Não dá para você explicar um pouquinho sobre isso, não? Na verdade, eu sou uma conservadora, né? Conservadora, ok. É que o conservador, ele é liberal na economia, certo? Sim. Então, hoje eu sou filiada ao Partido Liberal. Certo. É que hoje os partidos no Brasil, eles têm um estatuto, certo? Mas poucos deles seguem aquele estatuto à risca.
Entendi. Então, eu estou filiada ao Partido Liberal desde fevereiro de 2020. Concorri à eleição para prefeita, né, em Criciúma, por esse partido, que é o PL 22. Me filiei orientada pelo meu amigo Eduardo Bolsonaro, que falou que o Jorginho Melo, que é o senador, um senador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, e que me convidou, e o Eduardo falou, não, pode ir, porque o senador tem sido ponta firme conosco aqui, tem palavra, então ele não vai te deixar na mão. Aliás, então, assim, me filiei ao Partido Liberal. Sim. E tive a felicidade de receber o presidente Bolsonaro no meu partido. Então, é uma honra muito grande para mim. Só que falar assim, liberal como um todo, né? Hoje tem outros partidos que representam, certo? Essa agenda liberal, né? O liberalismo, só que daí tem gente que é liberal nos costumes e na economia, certo? Então, agora, é bom deixar isso bem claro. E para as pessoas entenderem, o liberalismo, no caso, seria o liberalismo econômico de você ter liberdade para empreender, por exemplo? Ou não é só isso? Claro, e de defender que menos Estado, né, que o Estado não tem que interferir tanto nas nossas vidas, e isso é um assunto que está bem em destaque, certo? Porque hoje estamos sendo coagidos a nos vacinar, né? E decretos inconstitucionais, ilegais de prefeitos, de governadores, que querem inclusive decidir o que vai ser feito com a minha filha, né? Com os nossos filhos. E então é muito importante que a gente questione o que vem do Estado, né? Porque hoje está sendo um absurdo essa questão, na minha opinião, dessa coação, dessa segregação em relação à vacinação. Eu sou totalmente contra, por exemplo, o passaporte sanitário, né? E então isso é uma visão conservadora. E mais liberal também, né? Porque você dá a liberdade para a pessoa escolher, é isso? Isso. Também. Agora, assim, você estava falando que você é muito amiga do Eduardo Bolsonaro, mesmo antes, né, de o presidente Jair Bolsonaro se tornar presidente, e você foi com o Eduardo, justamente na foto que a gente está vendo aqui, na casa do Olavo de Carvalho. Então me conta, como é que você foi parar na casa do Olavo de Carvalho? Quer dizer, você foi convidada também para estar nesse dia aí na casa dele? E quando é que foi isso? Foi em janeiro de 2019, a primeira vez dessa foto. Aqui é a biblioteca do Olavo, né? Do Olavo. Certo. E eu fui a convite do Eduardo Bolsonaro. Foi um grupo de pessoas, alguns parlamentares que tinham acabado de ser eleitos, certo? Sim. Então nós nos reunimos à noite lá no estado de Virgínia, numa cidadezinha próxima a Richmond, na casa do Olavo, e tínhamos conversa com eles, né? Com ele. Não era propriamente um curso. Sim. Mas a gente teve uma aula, obviamente, porque estar com ele, para mim, foi um privilégio. Claro. Mas ele é uma pessoa muito acessível, muito querida. Assistimos a uma aula dele, do COF, né, do curso online de filosofia, ao vivo lá. Né? Ficamos quietinhos ali assistindo. E depois abriram, fizeram perguntas para ele? Sim. Também? Sim. Na verdade, a gente pouco falou, mas ouviu, né? Porque todo mundo queria ouvir dele, né? E o que você mais aprendeu dele nesse dia, por exemplo? O que você lembra desse dia que ele falou? Na verdade, o que mais me marcou no Olavo, estar na casa do Olavo, foi a admiração dele pela mulher, a Roxane, e da Roxane por ele, da parceria dos dois, como ele é gentil, como a esposa dele está ali, sabe, a todo momento, apoiando ele, e ele sempre dizendo que a Roxane, que é o principal do relacionamento. Então, essa questão humana do Olavo me chamou muita atenção. Fiquei impressionadíssima com a biblioteca dele e de como ele é um católico, né, um cristão fervoroso aí. E a capacidade dele de concatenar as ideias, certo? De todos os livros que ele já leu e de passar essa mensagem de uma maneira acessível, certo? Que foi, eu acho que, e ele sempre falou que o grande legado dele foi o curso online de filosofia.
né, em que ele realmente deu o máximo de si pela busca da verdade e para que as pessoas que ali estavam fazendo aquele curso também continuassem numa vida intelectual de busca pela verdade. Que verdade é essa? Tenta me dizer mais ou menos que verdade é essa que ele buscava e que ele tentou, que na verdade ele alcançou, né? E que ele queria passar para esses alunos. Então, eu não tenho essa resposta de qual é a verdade, mas ele sempre lidou muito com a realidade dos fatos. Certo. Sabe? Porque muitas vezes a gente fica envolto de narrativas, certo? E a gente não consegue enxergar a realidade dos fatos. Por isso que o Olavo sempre foi um grande estudioso, né? Ele estudou, por exemplo, por isso que ele deixou de ser comunista, deixou de ser de esquerda, porque ele foi a fundo, ele estudou muito, certo? Tem gente que chama ele de... fica debochando, dizendo que ele é astrólogo, mas na verdade é porque ele estudou aquilo. Então ele sempre foi a fundo em todos os assuntos que ele se dedicou. Uma coisa que me chamava muito a atenção do Olavo de Carvalho, eu acho que você deve ter percebido isso também, e que eu acho que abre muito a visão das pessoas que começam a ter contato com uma obra do Olavo de Carvalho ou com os vídeos dele, né? As aulas e tal. E que ele demonstrava, e com dados e datas e eventos, que, por exemplo, o comunismo ele foi responsável pela morte de quase 200 milhões de pessoas no mundo, somando todas as guerras mundiais, a Primeira, a Segunda Guerra, todas as revoluções e tudo mais. O comunismo, quando as pessoas, os moradores no caso, né, dentro dos países, por exemplo, na China também, quando eles não aceitavam, os moradores, quando não aceitavam aquela ditadura comunista de ter que ser daquele jeito, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, essas pessoas eram simplesmente aniquiladas. Isso aconteceu no mundo inteiro, principalmente na China, acontece também em outros países hoje em dia, a Coreia do Norte também, que é um regime extremamente fechado, né? Eu já estive na China, por exemplo, e a gente não conseguia mandar matéria de lá para cá, justamente pelo fechamento da internet, porque lá é um regime extremamente fechado, né? Então tem toda essa dificuldade. E o Olavo chamava muito a atenção das pessoas hoje, que assim, vários projetos de governo hoje da esquerda pregam justamente esse tipo de visão, mais voltada ao comunismo. Por exemplo, a regulamentação da imprensa, que a gente está vendo, por exemplo, e a gente viu, né, em 2018, por exemplo, no plano de governo do Partido dos Trabalhadores, do PT. Chamada de democratização, né? Exatamente. E que era, na verdade, uma regulação da imprensa e criar um órgão único de imprensa. Isso está mais voltado à Venezuela, à China e a Cuba. E a própria Coreia do Norte. Como é que você viu isso e como é que você enxerga isso na visão do Olavo? Porque o Olavo ele tinha realmente uma visão muito clara do que era o comunismo e do mal que o comunismo fez no mundo e que pode voltar a fazer, apesar de não conseguir alcançar um regime, por exemplo, comunista, porque você não tem como sustentar o comunismo sem a economia. Não é verdade? Com certeza. O que acontece hoje na China, porque você fala às vezes que a China é comunista, só porque as pessoas falam, mas olha aqui as fotos lá. Como, né? É o capitalismo, né? É capitalista, na verdade, mas é que hoje não se sustenta mais um regime como a Coreia do Norte, né? Mas óbvio que você vê, por exemplo, Cuba, você não vê ninguém que defende o socialismo e o comunismo indo para Cuba, né? Eles vão para os Estados Unidos, porque lá você não tem voz, você não tem liberdade de imprensa. O que mais me impressiona é ver jornalistas defendendo políticos que, como Lula, o ex-presidiário, ex-condenado, que fala que vai regulamentar a imprensa. Então, amanhã, que nem hoje eles estão calando, né, pessoas com inquéritos ilegais, inconstitucionais, de fake news, amanhã pode ser essas pessoas que defenderam né, um cara que fala abertamente, porque ele não está fingindo. Não está escondendo mais, não está escondendo. Exato. Abertamente que vai... É que eles usam palavras bonitas, né? Para democratizar, palavras diferentes, né, do que falavam do Olavo, que ele fala palavrão, né? Ai, meu Deus, fala palavrão, que horrível. Mas a esquerda, eles usam palavras bonitas. Nós vamos democratizar, Estado democrático de direito e aquela repetição. Mas, na verdade, eles querem regulamentar, eles querem o controle.
Outro dia até achei um livro, né, mudando aqui um pouco, mas eu achei um livro meu que eu li há muitos anos, que deu no New York Times, que é um jornalista americano que era correspondente do New York Times aqui no Brasil. E lá pelas tantas ele fez uma reportagem falando, eu não lembro o título exatamente, mas resumidamente ele chamou o Lula de bebum. E aquilo incomodou muito o Lula e o PT. E o Lula pediu a expulsão desse jornalista do país, certo? Isso tá documentado na imprensa, internet, nesse tudo, próprio livro, né? E esse jornalista conta que em certo momento o Lula falou, alguém falou, mas você não pode expulsar ele do país, a Constituição não permite. E então, esse Lula que hoje todo mundo fala que vai voltar para, meu Deus, para combater o fascismo, o genocídio, que são tudo narrativas absurdas, malucas, né? Esse Lula falou assim, que se ferre a Constituição. Exato. Né? Então, o Olavo mostrou muito, né, do que será, né, do que está sendo, na verdade, não será, o domínio da esquerda em muitos campos, certo? E até por no isso, judiciário. Com certeza, e por isso que ele falou, na verdade, que a eleição do Bolsonaro tinha sido a cereja do bolo e que faltava construir. Na verdade, ele falava outra coisa, ele falava que era uma ejaculação precoce, né? Mas porque a gente ia ser massacrados. Sim. Né? E lá naquela... Porque não havia uma direita organizada como a esquerda é organizada, né? Isso, e também porque eles estão em todos os lugares, né? No meio cultural, né? Ele falava muito, inclusive, que hoje existe uma direita se organizando, mas apenas para o meio político. Sim. Poucos... ele falava assim, a gente precisa, inclusive nessa vez que eu tive lá com ele falou... Como faz falta mais pessoas escrevendo, produzindo conteúdo cultural, tente escrever um livro, né, sobre qualquer coisa, vá melhorando, né? Então ele incentivava. Muita gente acha que ele queria, ele sempre falava para os seus alunos, inclusive, não se meter em política e sim produzir no campo cultural. Exato. Né, no campo intelectual. Que automaticamente você vai tomando outras áreas, né? Sim, ele tem vários, né? Aí tem o cineasta, inclusive, Josias Teófilo, que produziu o filme Jardim das Aflições, que é belíssimo. Até eu não entendo bem, mas a questão de fotografia, não sei o que, é muito lindo. E produziu agora outro, estive no lançamento em São Paulo, do Nem Tudo Se Desfaz, que ele trata justamente de como foram os movimentos de rua, que começou com o passe livre, depois... Lá em 2013, né? Isso, também, né? lembro. Então, o Olavo também tem um comentário nesse filme. A gente está quase o tempo terminando, mas eu preciso fazer uma pergunta para você ainda, para você responder rapidamente. Dizem as más línguas, enfim, que o Olavo era o guru do presidente Bolsonaro. O que tem de mito, o que tem de verdade nisso? O Olavo não é o guru do presidente Bolsonaro. O que aconteceu? Quando o presidente... E ele sempre afirmou e reafirmou isso. Não sou guru de nada. E nem quero ser. Nem tenho essa pretensão. Porque eles falam que fosse o guru, que é o guru como se o presidente Bolsonaro falasse... Se consultasse com ele todo dia. Se consultasse. Isso não aconteceu. Se eu não me engano... Acho que eles nunca se encontraram pessoalmente. Eles se encontraram duas vezes. Eles se encontraram na embaixada, tá certo. Isso, exato. Né? Então, os filhos dele que lá, acho que o primeiro a ir lá foi o Flávio, em 2012. Isso. Depois o Eduardo foi, antes da eleição do pai dele, inclusive. Enfim, o Carlos não sei se foi. E aí, na eleição do presidente Bolsonaro, na primeira live, depois de eleito, ele fez a live e colocou em cima da mesa o livro, o mínimo. Colocou outros livros também, um do Churchill, um do... a Bíblia e o mínimo. E então, dali, criou-se, né, uma história de que ele seria o guru do Bolsonaro. O guru do Bolsonaro, mas isso ele nunca quis ser. E não é, apesar de ele ter sido, né, um apoiador aí do presidente Bolsonaro. Sim. E mesmo ele dizendo que o Bolsonaro não fez tudo o que deveria ter feito ainda, por exemplo, ele dizia que partidos comunistas, como por exemplo o PCdoB, não poderiam existir, por exemplo, dentro de uma democracia e tal, que isso não tinha a ver com democracia, né? Justamente porque o comunismo não é democrático.
e é o que muitos partidos de esquerda acabam preconizando. Então, na tua opinião hoje, quem foi e qual é o legado que o Olavo de Carvalho deixa para o Brasil? Eu vou usar as palavras dele. O maior legado dele, a maior felicidade dele foram os alunos do COF, foram a quantidade de alunos que ele teve contato e que ele pôde ensinar e mudar a vida. Então, eu acho que o maior legado dele é esse, é o intelectual, o filosófico e todo esse amor que ele tinha pelos alunos. E ele tinha uma coisa muito, muito forte de sempre perdoar a pessoa, mesmo que seja um detrator dele. Aliás, você me deu uma ideia agora e vamos mostrar aqui um trechinho de um dos cursos que muita gente ele dá um primeiro ensinamento. Vamos dar uma olhada nesse primeiro ensinamento que eu acho que é interessante a gente ver. Vamos dar uma olhada. Na primeira aula do curso, você vai redigir, faz de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológio. E você vai fazer de conta que nesse necrológio, a pessoa, o personagem do necrológio, que é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, você conseguiu realizar tudo que você queria de bom. E você vai ser lembrado por isto. O que está lá? Não, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Esse eu acho que é o grande legado dele. É realmente tudo aquilo que ele estudou, ele conseguiu passar para frente, né? Com certeza, e vai continuar reverberando, né, todas as ideias dele. E, inclusive, ontem, né, eu li vários relatos de pessoas que falam que o Olavo mudou realmente a vida deles. Então, o Olavo vai continuar, o ensinamento vai continuar e, como ele sempre fala, não retroceder jamais, não arredar o pé um milímetro, né? E nós não vamos parar nunca pela busca incessante pela verdade, né? E uma coisa que fica do aprendizado, que eu me identifiquei muito com ele, é que a gente pode até errar, mas a gente não pode deixar de ter coragem. A gente precisa de coragem e para falar a verdade. Verdade. Júlia, muito obrigado pela tua participação. Júlia Zanata, advogada, também coordenadora regional sul da Embratur, lá em Criciúma, né? Muito obrigado pela tua participação e tomara aí que você consiga também passar à frente, né, esses ensinamentos do professor Olavo. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigada. Bom, e a você de casa também, meu muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta aqui no nosso Conexão ND. Até lá!